O Revista TST está de volta e vamos conferir alguns casos julgados pelas turmas do TST. Eu começo o giro de notícias pela terceira turma. Um auxiliar de serviços gerais que havia sido demitido após uma briga com um colega conseguiu reverter a justa causa. Na reclamação trabalhista, ele contou que os dois brigaram, mas somente ele foi demitido por justa causa. Para o TRT em São Paulo, a conduta do empregado teria extrapolado a mera discussão acalorada, sendo correta a aplicação da justa causa. Ao julgar o recurso do profissional ao TST, o relator, ministro Maurício Godinho Delgado, entendeu que, como ele foi o único demitido após o incidente, não houve isonomia de tratamento. Para o ministro, a empresa agiu de forma desproporcional. E um empregado que ajuizou a ação antes da reforma trabalhista não pagará custas processuais. A decisão é da segunda turma. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo, ao julgar o caso, não isentou o empregado do pagamento das custas processuais fixadas na sentença. A decisão foi baseada na nova redação do parágrafo 2º do artigo 844 da CLT. O dispositivo prevê que, na hipótese de ausência injustificada do reclamante à audiência, ele deverá arcar com as custas processuais conforme o artigo 789, mesmo se for beneficiário da justiça gratuita. O ex-empregado da SPAL, Indústria Brasileira de Bebidas, ajuizou a ação contra a empresa em fevereiro de 2017. De acordo com o processo, a audiência foi realizada em novembro, 11 dias depois do início da vigência da reforma trabalhista. Como o empregado não compareceu nem justificou a ausência no prazo de 15 dias, foi condenado a arcar com as custas do processo, conforme previsto na nova lei. O profissional recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso, na segunda turma, ministra Adelaide Miranda Arantes, assinalou que, nos termos do artigo 1º da Instrução Normativa 41 do TST, a aplicação das normas processuais alteradas pela nova lei trabalhista é imediata, mas não atinge as ações iniciadas na vigência da lei anterior. A decisão foi unânime. Uma bancária que pretendia ser reintegrada ao Santander teve o pedido negado. Não ficou comprovado que a depressão sofrida por ela tinha relação com o trabalho. A decisão é da 8ª turma. A bancária do Santander relatou na reclamação trabalhista que a depressão estava relacionada ao estresse gerado pelas atividades que ela desempenhava no banco. Ao julgar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região em Minas Gerais havia declarado a nulidade da rescisão do contrato e determinado a imediata reintegração da profissional. Mas a 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho mudou o entendimento. O relator, ministro Márcio Amaro, observou que, apesar de o TRT ter informado que a empregada foi dispensada quando se encontrava doente, com incapacidade total para o trabalho, ainda que temporária, o regional também declarou não ter sido evidenciada qualquer relação entre a depressão e o trabalho executado. Segundo o ministro, em situações como essa, o TST tem entendido que o empregado não tem direito à estabilidade ou à reintegração. Por unanimidade, a 8ª turma restabeleceu a sentença que negou o pedido da bancária. Encerramos o giro de notícias com o julgamento da 6ª turma. Uma indústria de fertilizantes vai ter que indenizar um empregado que ficou mais de um mês sem a carteira de trabalho após a rescisão contratual. O pedido de indenização havia sido negado pelo TRT no Espírito Santo. Para o Tribunal Regional, as verbas rescisórias foram pagas corretamente e o empregado admitiu não ter precisado do documento no período em que ficou retido. Ao julgar o recurso do profissional ao TST, o relator, ministro Augusto César, explicou que o artigo 53 da CLT estabelece multa à empresa que retiver a carteira de trabalho por mais de 48 horas. Segundo o relator, a jurisprudência do TST é de que a retenção da carteira por prazo superior ao previsto em lei é motivo para o pagamento de indenização por dano moral e que o dano, nesse caso, é presumível e não tem de ser comprovado.